Estamos chegando ao final do ano de 2025 e nós temos um acontecimento extremamente importante que aconteceu agora no dia 5 de dezembro, que foi a formalização da candidatura do senador Flávio Bolsonaro como representante da direita, indicado que foi pelo ex-presidente Bolsonaro. Houve um sentimento de frustração do mercado, queda da bolsa, houve uma verdadeira desarrumação no movimento político, partidos ligados ao centro não gostaram dessa indicação, preferiam uma candidatura mais palatável para o judiciário, para o mercado financeiro, né, para os atores políticos. Literalmente se tirou a classe política da zona de conforto, de conveniência. Nós vamos ter uma oportunidade de discutir o Brasil e visões diferentes do mundo. Qual o Brasil que nós queremos? Se nós estamos satisfeitos com a máquina burocrática estatal que existe hoje no Brasil, com o intervencionismo do Estado, com o aparelhamento da máquina pública, com esse quadro endêmico de corrupção institucionalizada de um partido político que se apropriou, né, do país em nome de um projeto de poder, né, que é o Partido dos Trabalhadores. E se de fato nós vamos discutir alternativas, contrapontos, de forma clara, e não com essa tendência ao excesso de pragmatismo, de conveniência, eu diria até de acomodação que tem caracterizado a política nos últimos anos. Quando o presidente Bolsonaro se elege, ele se elege como uma, um personagem política que voou abaixo do radar, não foi percebido pelo sistema. Alguém sem dinheiro, sem partido político, sem tempo de televisão, de repente galvanizou a opinião pública, deu literalmente um toque de reunir, e boa parte do eleitorado brasileiro que estava cansado com essa apropriação do Estado por elites, por escolhidos de sempre, pelo poder burocrático de um partido que, como disse anteriormente, se apropriou em função de um projeto que não é um projeto de Estado. Essa grande massa de cidadãos se uniu em torno da candidatura do presidente Bolsonaro, que se elegeu de uma forma fulminante. E governa há 4 anos de uma forma disruptiva, né, agredindo e incomodando o sistema, fazendo com que as pessoas comecem a tomar consciência da necessidade de discutir a política, né, de fazer a sua intervenção, principalmente a partir dos meios de comunicação, das redes sociais, que tornaram essa relação entre quem governa, quem representa o povo no legislativo e o povo brasileiro muito mais dinâmica, muito mais efetiva, né, e a política muito mais eviscerada, muito mais exposta, né? E agora nós temos um momento em que o grande líder, né, do conservadorismo, da direita brasileira, está aprisionado numa perseguição sistêmica, onde todos os fundamentos do direito, da jurisprudência, né, da boa prática jurídica foram deixados de lado. Aliás, os grandes jornais têm falado a respeito de que o STF cumpriu o seu papel na hora em que prendeu o Bolsonaro. Agora pode voltar à normalidade, ou seja, reconhecendo que o STF extrapolou, né, desbordou, né, passou por cima da lei, porque tudo era permitido para se fulminar, para se calar, para se censurar, para se amordaçar, né, a grande liderança da direita no Brasil. Com a indicação do Flávio Bolsonaro, isso muda, que agora vamos ter a oportunidade de discutir o Brasil, que é coordenado, que é comandado pelo Partido dos Trabalhadores e que tem uma repulsa, né, do mercado, né, dos grandes formuladores da opinião brasileira, mas que também não gostam do presidente Bolsonaro e do que ele representa. Então eles vão ter que ser confrontados com o fato de que essa discussão vai ser estabelecida. Então, por exemplo, eu estava aqui lendo o que foi emitido pelo PT, né, no seu último encontro nacional, agora de 6 de dezembro, a resolução nacional, onde ele defende, por exemplo, que a indução do crescimento do Estado
será comandado pelo Estado, ou seja, mais do mesmo, né? Nós já vimos esse filme acontecer em 2014, 2015, né? O aparelhamento da máquina pública, a corrupção, a falta de planejamento, né? A necessidade de se colocar companheiros em postos chaves, mesmo que não houvesse a performance, a qualificação técnica, levaram o Brasil a um desastre econômico sem precedentes, né? Nós tivemos em 2014, 2015 a maior crise econômica que o Brasil já atravessou desde 1948. Né? Os indicadores mostram isso, né? A supressão violenta do nosso produto interno bruto, né? Centenas de milhares de empresas que fecharam, milhões de empregos que foram suprimidos, né? O Brasil levou um solavanco que demorou muito a se recuperar. E foram 6 anos, um pouco mais de 2 anos do Temer e 4 anos do Bolsonaro. Passado esse período, quando eles venceram a eleição da forma como aconteceu, e nós sabemos, né, que as eleições tiveram uma série de problemas, inclusive de desequilíbrio da maneira como o judiciário tratou os dois lados, todo esse arcabouço de reformas estruturantes, de desburocratização, de diminuição de impostos, de aproximação da população do Estado, né, do enfrentamento das corporações, tudo isso está sendo posto em xeque pelo governo que aí está. É um governo que defende, por exemplo, o aprofundamento do papel do Estado. Nós, por outro lado, defendemos que o Estado precisa ser um Estado necessário e não um Estado gigante, hipertrofiado. É um partido que defende o aparelhamento da máquina pública. Nós defendemos a profissionalização da gestão. Nós achamos que a gestão ela precisa ser propositiva, equilibrada, racional. Ela tem que servir a sociedade, né? Ela não pode ser prisioneira dessa necessidade de perpetuar, né, um partido político no poder, né? Eles defendem e criticam os governadores pela questão da segurança pública, pela PEC que foi apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que previa que todo o comando da inteligência das polícias e o combate ao crime organizado estaria centralizado em Brasília. Ora, literalmente é você deixar a raposa tomar conta do galinheiro, porque esse é um governo que defende o desencarceramento. O presidente Lula fala que o traficante é vítima da sociedade, que prender alguém, né, por roubo de celular é você oprimir uma vítima da sociedade. Então, abrir mão do aparelho de organização, de repressão, né, e de inteligência que as polícias estaduais têm e delegar isso a este governo é praticamente ser cúmplice de um processo que já está tornando a sociedade refém na segurança pública, né? Essa questão de que as Big Tech e os meios de comunicação, notadamente as redes sociais, precisam ser reguladas. Isso claramente é censura, né, explícita. Eles têm muito receio de serem contraditados, desmascarados, expostos. Esse é o papel da sociedade, do legislativo, né, de fiscalizar e evitar maus feitos, né, evitar que haja malversação de recursos públicos, né, conchavos, enfim, o que notadamente é o DNA do Partido dos Trabalhadores, né? Então, essa questão com as redes sociais claramente é uma tentativa, né, de tentar impedir que a opinião pública se manifeste em função das confusões e das intromissões que o PT tem tido na máquina pública e na corrupção que isso tem derivado. Está aí a questão dos Correios, né? Uma reforma política que eles propõem, que é o voto distrital, sendo que uma parte dos votos é em lista e outra é por distrito. O voto em lista é a perpetuação do caciquismo político, porque quem vai dizer quem são as pessoas da lista são os caciques partidários, sem nenhum acesso da população na validação desse voto, né? Claramente, claramente isso significa, né, uma intervenção no voto popular, na soberania popular, na contramão, inclusive, do que preceitua a nossa Constituição, né? Essa tentativa de fazer com que o 8 de janeiro, que claramente foi uma demonstração de resignação em relação às eleições, se transforme num golpe de pessoas desarmadas,
armadas de bíblias, de bandeiras, que estavam rezando, e mesmo aqueles que depredaram e que as câmeras de televisão puderam identificar, esses nós todos concordamos que precisam ser punidos, mas de acordo com o crime cometido, tipificado, individualizado, e não da maneira como ocorreu. Pessoas que pintaram uma estátua, que estavam de frente ao gramado, né, que se locomoveram dentro dos prédios públicos sem nenhuma prova de que houve depredação, de que houve uma articulação, de que houve um conluio. Essas pessoas simplesmente foram apenadas com penas absolutamente desproporcionais que não são impostas a traficantes, a homicidas, né, a latrocidas, né, mostrando que o sistema se uniu, né, para tentar extirpar, para tentar intimidar uma parcela expressiva da população que é de direita, né? Então, essa visão de mundo é que está em discussão agora. A candidatura do senador Flávio Bolsonaro vai servir para que a gente possa, de fato, discutir se nós queremos, por exemplo, uma relativização desse conceito do aborto, porque nós defendemos a vida desde a concepção, né? Se nós queremos trabalhar uma política de relativização dos crimes, né? Por exemplo, com recrudescimento desses juízes que fazem essa oitiva antes da prisão, né? E isso não foi nem sequer decidido pelo judiciário, né? Isso tem mostrado que mais de 50% das pessoas que passam por essas audiências, eles são soltos, o que fragiliza o trabalho da polícia, que literalmente está enxugando gelo. E veja, quem impôs isso foi o CNJ por, por orientação e por sugestão do atual ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, né? Essa tentativa de impedir que nós tenhamos uma economia moderna, calcada na, na inovação tecnológica, no desenvolvimento sustentável, na pesquisa, né, na potencialização da nossa principal matriz econômica, que é o agro. Então, tudo que é feito no sentido de modernizar é taxado por eles como devastação, é taxado pelo PT como se fosse um retrocesso, quando, na verdade, eles estão servindo aos interesses dos grandes grupos empresariais da Europa e dos Estados Unidos que competem conosco e que utilizam de centenas de milhares de ONGs, né, para literalmente estimular a opinião pública brasileira para serem contra a nossa principal matriz econômica, né? A forma como o governo tem feito novas demarcações de territórios indígenas e quilombolas. Nós temos mais de 14% do nosso território demarcado, né? O Brasil tem um dos mais progressistas, desculpa até a palavra, mas um dos mais modernos códigos florestais do mundo, né? Por exemplo, 20% das propriedades rurais no Brasil tem que manter a cobertura florestal originária. Na área de transição entre a Amazônia e o Cerrado ali, você 50%, na área amazônica 80% de preservação. Nós temos 60% do nosso território ainda coberto por matas nativas, né? Nós temos hoje uma agricultura moderna, uma agricultura que compete com qualquer país do mundo com vantagem, mas nós somos agredidos pelo PT, né, que tenta estigmatizar através de um ativismo no meio ambiente essa atividade econômica tão importante para todas nós e coloca o empreendedor, né, o empresário como se ele fosse um adversário do sistema. A maneira como o governo se comporta em criar novos impostos, são 29 novos impostos criados até agora, né? Então, nós, por exemplo, do PL, nós somos liberais e conservadores, e essa é a discussão que o senador Flávio Bolsonaro fará, nós defendemos a diminuição desses impostos e até uma diminuição expressiva em relação ao PIB, né? Nós queremos que o país seja desburocratizado, tenha uma carga de impostos menor, que nós possamos revisitar a reforma tributária, porque ela não foi justa, né? Ela, na verdade, vai permitir que nós tenhamos um IVA, um Imposto sobre o Valor Agregado, de 29%, é o maior do mundo, sobre os setores que não conseguiram fazer o lobby no momento adequado. Isso é uma distorção enorme. Mais de 800 bilhões de reais de subsídio para os setores que fizeram lobby dentro do parlamento, né, penalizando os setores produtivos importantes do Brasil. Então, nós defendemos uma reforma administrativa, né, que de fato estabeleça uma política de carreiras organizada, né, e ao mesmo tempo defina o que é
carreira de Estado, uma avaliação dos funcionários públicos para que, caso eles não correspondam, eles sejam, inclusive, demitidos, os novos entrantes, né? E aqueles que têm mérito sejam promovidos pelo seu mérito, não apenas pela longevidade, não apenas pelo tempo de casa, porque os funcionários públicos, o servidor público serve à sociedade brasileira. Hoje é uma completa inversão nesse processo e é uma série de distorções a partir, inclusive, dos super salários. Isso agride a sociedade. Nós defendemos, por exemplo, uma reforma no sistema judiciário. Há um excesso de ativismo que penaliza o setor produtivo, que faz com que haja um custo Brasil excessivo. O Brasil praticamente é penalizado porque não há previsibilidade, não há segurança jurídica no Brasil. Nós precisamos urgentemente redefinir o papel de cada um dos poderes da República, o que é prerrogativo do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, para evitar essa invasão e essa superposição de ações que penaliza tanto o Brasil e agride a nossa democracia. Enfim, nós vamos ter uma possibilidade de discutir o Brasil a partir de uma candidatura muito claramente em defesa de valores que são conservadores, porque nós defendemos valores como moral, como ética, né, como respeito a religiões, como liberdade, não só liberdade de imprensa, liberdade de crença religiosa, liberdade de se fazer a crítica aos poderosos de ocasião, liberdade de ter respeito à sua cultura, à sua origem, né? Defesa da família, defesa de valores ligados à relação entre as pessoas, à cultura. Então, é uma ação muito clara da nossa parte de definir de que lado nós estamos na contramão do que defende hoje a esquerda e o Partido dos Trabalhadores. E uma visão que moderniza o Estado brasileiro com reformas estruturantes importantes e, ao mesmo tempo, defende quem produz, quem empreende, quem gera emprego, renda, oportunidade no Brasil, né? Distingue o mérito, a produtividade, a propriedade como um pilar, como um esteio do sistema capitalista. Nós não podemos negar a nossa vocação como país, como povo, como sociedade, as nossas origens cristãs, judaicas, né, que nos dão essa condição moral de que, da maneira como nós nos comportamos na nossa casa, temos que nos comportar na vida pública, né, respeito a, com respeito à finança pública, ao dinheiro dos trabalhadores e dos brasileiros, porque os tributos nada mais são do que o dinheiro da sociedade que é administrado pelo poder público, e tem que ter zelo, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que aplicar da forma adequada, né? Temos que preservar o país para as gerações futuras. Não podemos agir como o Partido dos Trabalhadores da Esquerda age, né, gastando mais do que temos, inviabilizando o país para o futuro, gerando crises fiscais, proporcionando juros excessivos, fragilizando a nossa economia, quebrando a questão da previsibilidade da segurança jurídica. Então, essa é a discussão que nós queremos fazer, né? A educação, priorizarmos a educação fundamental, o método de educação, de alfabetização, a formação dos professores alfabetizadores, acabar com esse modismo, né, do construtivismo, do globalismo, do Paulo Freire, que tanto mal tem feito a educação brasileira, da promoção ou da aprovação automática que impede que haja o conhecimento, a apropriação do conhecimento e se privilegia o número, a quantidade de pessoas ou de alunos que passam de ano, né? A forma como o ensino é proporcionado, né? A falta de sintonia entre a educação que é transmitida aos alunos e o link necessário com a sociedade produtiva para que esses alunos, no momento oportuno, sejam encaminhados ao mercado de trabalho, né? Tratarmos os programas sociais de uma forma responsável, com políticas emancipatórias, com políticas de educação, de qualificação, de preparação para que essa população volte a se integrar ao mercado de trabalho e à sociedade de uma maneira racional e produtiva, não seja um fim em si mesmo, que os programas sociais não sejam apêndices ou forma de se agariar votos, mas uma maneira de você combater a desigualdade, trabalhar com a segurança alimentar, mas que essas populações sejam estimuladas a buscarem a sua própria independência, né? Então, nós temos uma série de diferenças em relação à esquerda que vão ficar muito claras na hora em que essa discussão ocorrer, né? E a esquerda apresentar um candidato, nós apresentarmos candidato, o centro apresentar candidatos, e não tenho dúvida que
no momento oportuno, todos aqueles que entendem que o PT é como uma nuvem de gafanhotos ou como um formigueiro cheio de saúvas, né, e fazem muito mal ao Brasil, né, então todos aqueles que têm essa convicção, no primeiro turno vamos discutir ideias, no segundo turno vamos nos unir em relação ao fato de que precisamos tirar o PT do poder no Brasil e temos que ter um projeto de país, um projeto de Estado, um projeto com sustentabilidade que permita que o Brasil seja devolvido aos seus verdadeiros donos, que são os brasileiros. Então, um forte abraço e vamos à luta com Flávio Bolsonaro, presidente da República.